estarei ensinando para vocês a como editar uma foto de paisagem no Lightroom. Então aqui na aba principal eu já adicionei a foto. Então aqui está a foto. Para adicionar vocês podem apertar nessa partezinha aqui de adicionar ou tirar a foto diretamente no aplicativo. Então aqui, como eu já tenho a foto, eu irei editar e mostrar para vocês cada uma dessas funções e para que elas servem. Eu não tive como fazer uma foto, não tive tempo de fazer a foto, então eu peguei uma foto que eu já tinha, então não deu para ensinar para vocês como compor a imagem. Então, usando a referência dessa foto, eu irei mais ou menos explicar como eu poderia fazer uma foto desse tipo. Vocês podem ver aqui que a foto está com o horizonte completamente alinhado. Por quê? Porque eu utilizei aquelas regras dos textos, aquelas linhas de referência que eu adicionei na câmera, que elas são assim na foto, na tela da câmera. Então, eu coloquei o horizonte bem no meio das linhas para que ele ficasse reto, não ficasse torto, e assim com um aspecto melhor. Essa foto foi tirada com esse celular, o Mi A3. Eu ajustei a exposição para o meio da foto, então tanto o céu quanto o meio e a parte do fundo, a parte de baixo da foto, onde reflete as nuvens na água, estão bem expostos. Também utilizei o HDR para poder pegar mais informações das sombras. Então, foi exatamente o que eu fiz. Gravei o foco no meio, ajustei a exposição para ficar tudo bem homogêneo e utilizei o HDR para poder dar destaque às partes de sombra também, para que tudo fique muito homogêneo. Então vamos lá. Algumas configurações que eu tenho neste aplicativo são configurações pagas, né? Então, assim, pagas por quê? Porque eu tenho assinatura do Lightroom, eu tenho uma conta do Lightroom e do Instagram, desculpa, do Lightroom e do Photoshop para computador, então automaticamente desbloqueia essas duas funções no aplicativo para celular. Então, neste aplicativo, eu tenho a opção seletivo e a recuperação desbloqueada. Vocês geralmente não vão ter. Então, por mais que eu vá ensinar essas duas opções na foto de pessoas, vocês não poderão utilizar, infelizmente, a não ser que vocês assinem a Adobe, o aplicativo da Adobe. Então vamos lá, o seletivo seria para remover. Não, desculpa, o seletivo seria. Só um minuto. O seletivo seria para adicionar filtro. Por exemplo, eu quero deixar essa parte aqui. Eu quero deixar essa parte aqui mais escura, por exemplo. Eu posso mexer aqui na iluminação, ajustar essa parte de acordo com o que eu desejo. Então, por exemplo, aqui eu escolhi o filtro seletivo, mas eu posso escolher também o de pincel. Então, com este pincel aqui, eu posso escolher aqui o tamanho dele, né? A difusão, e posso escolher também o tamanho do pincel, clicando e arrastando para cima e para baixo. E posso escolher o fluxo, que é o quanto ele vai adicionar a cada passada. Então eu vou deixar o fluxo de 30% e vou colocar aqui em iluminação, diminuir os realces, para mim poder deixar o céu um pouco mais escuro.
com um pouco mais de destaque. E vou adicionar um pouquinho aqui também. Eu posso ver aqui o antes e depois, ele deu um pouquinho mais de destaque para o céu e para a parte da água. Então, assim, nessa questão é apenas isso. É uma forma de selecionar apenas aquela área, tanto no pincel, quanto no círculo, quanto no, por exemplo, nessa parte aqui eu arrasto para uma área. Então, por exemplo, nessa área mais vermelha, ela vai pegar o efeito com mais intensidade e de acordo com o que eu arrasto vai diminuindo essa intensidade. Então, é isso. E eu posso, por exemplo, modificar a cor, efeitos da detalhe, modificar a ótica e tudo isso apenas nas áreas onde selecionei. A recuperação eu posso utilizar para, por exemplo, eu quero retirar essas linhas. Eu quero retirar essas linhas da foto porque essas linhas são de eletricidade. Então eu venho aqui, ó, e retiro. Mas no caso eu posso recuperar e clonar, mas como essas linhas praticamente nem aparecem, eu nem vou utilizar. Geralmente não funciona muito bem porque a qualidade da foto de celular não pega muita informação. Mas eu posso utilizar para retirar espinhas, algumas manchas de uma foto de pessoas. Vamos voltar aqui para as configurações. Eu posso recortar a foto. Eu posso, nessa aba de recortar, eu posso corrigir o ângulo. Eu posso escolher o corte, né? Personalizar o corte. Eu posso corrigir automaticamente, mas como já está bem certinho, ele não corrigiu. Posso girar e inverter tanto para os lados quanto de cabeça para baixo. Na opção de perfis, eu escolho perfis automáticos de cores, mas não é o intuito, então eu não vou mexer nessa opção. Eu também tenho a opção automático aqui para poder fazer tudo automaticamente, mas eu também não vou utilizar essa opção. Então aqui, na parte de luz. Luz é o que eu vou utilizar. Eu tenho aqui a parte da exposição, que vai mexer em toda a foto. O contraste, para dar mais destaque. Então eu vou aumentar um pouco. Realces, eu vou diminuir um pouco para poder dar mais ênfase às nuvens. As sombras eu vou aumentar um pouco para poder trazer mais detalhes às partes de sombra. Os brancos nessa questão aqui eu posso aumentar para poder dar um destaque a mais nessas partes de altas luzes, essas partes brancas de luz, e também posso diminuir para dar um pouco mais de drama, mas eu prefiro aumentar. E o drama eu posso utilizar baixando os pretos para dar um pouco mais de contraste. E eu posso também mexer nas curvas. As curvas, como eu já tinha mencionado, eu posso mexer aqui nas curvas nos pretos. Então nessa parte eu vou diminuir os pretos para dar um pouco mais de destaque. Posso mexer nas altas luzes. Posso mexer, no caso, nos tons médios. Posso mexer nas altas luzes para dar um pouco mais de contraste. Também tem as partes da curva do vermelho, que aumentando
para cima eu adiciono vermelho e para baixo eu adiciono azul. Então nessa questão, como a foto ela é uma foto onde já está muito bem balanceado os tons de, de cores nas fotos, então eu não pretendo mexer, porque assim vai desconfigurar um pouco as cores, mas na foto macro, para quem já assistiu essa aula, eu explico direitinho para que funciona cada uma delas. Então aqui já foi. Opa, desculpa. Pronto, voltou as configurações como estavam. Na curva já foi. As luzes também já foi, já expliquei. Agora a gente vai passar para a cor. Na cor eu tenho a opção aqui de preto e branco. Eu tenho a opção gradação e mistura que eu irei explicar daqui a pouco. Aqui eu tenho a temperatura, que eu posso deixar mais quente ou mais fria. Eu irei deixar um pouquinho mais quente. O matiz é o tom de verde ou magenta da foto. Eu irei aumentar um pouquinho também. A vibração, ele é uma função semelhante à saturação, que aumenta. A saturação aumenta todas as cores da foto, deixando mais viva, mas a vibração ele aumenta apenas os tons mais que tem mais destaque na foto. Eu iria aumentar um pouco de cada, apenas um pouco, para que a foto não fique muito artificial. Então aqui eu irei passar para a mistura. A mistura eu irei mexer em cada cor da foto, tanto na questão da matiz, como eu já expliquei, a matiz ela irá modificar a cor para sua cor contrária, por exemplo, a cor contrária do vermelho é o azul, a cor contrária do verde é o magenta e a cor contrária do azul é o amarelo. Então, pronto, cada corzinha dessas é uma cor que está na foto. Eu tenho muito verde na foto, então se eu alterar, ele vai alterar muito o verde. Então, por exemplo, nessa parte do vermelho eu não tenho vermelho na foto, então não vai fazer muita diferença. Mas, por exemplo, no verde eu irei utilizar apenas para mostrar para vocês como funciona, já que eu não quero modificar as cores. Mas eu também posso, deixar um tom um tom mais esverdeado, mais verde, mexendo nos amarelos, porque na matiz eu posso deixar os amarelos mais verdes e, por exemplo, posso deixar os verdes ainda mais verdes ou os verdes um pouco com um tom um pouco mais amarelado. Pronto, vou mexer aqui um pouco, mas não muito. Na saturação eu escolho a saturação das cores do, do verde e na luminância eu escolho a iluminação desse verde. Eu vou dar um pouquinho mais de destaque, deixando ele um pouco mais claro. E na luminância do amarelo, eu irei diminuir. Não irei diminuir muito. Eu irei aumentar um pouco para poder dar também um pouco de destaque. A gente não vê muito do azul na foto, mas, por exemplo, o magenta a gente vê um pouquinho nas nuvens, mas não tanto. O azul eu posso aumentar um pouco na verdade eu vou diminuir um pouco para deixar as nuvens um pouco mais homogêneas. Então é isso. Basicamente matiz você vai mexer no tom da cor. A saturação você vai mexer na quantidade de cor que mais ou menos cor naquele tom. E a luminância é a iluminação daquele tom. Você vê que eu posso deixar ele bem escuro ou bem mais claro,
de acordo com a forma que eu achar necessário. E eu vou concluir. Já o gradação, eu tenho aqui os tons médios, as sombras, os tons médios e os realces. E também tenho todos eles juntos. Eu vou mexer primeiramente aqui nos tons de sombra. Eu posso colorizar a sombra da forma que eu quiser. Posso colorizar os tons médios da forma que eu quiser também. E as altas luzes também, da forma que eu quiser. Só que não é o intuito, desculpa, como eu já falei, mexer nessas configurações. Mudar as cores, mas eu posso mudar aqui a luminância, a mesclagem e o equilíbrio de cada uma. A luminância, ele irá mexer nas sombras, na luminância das sombras, e a mesclagem ele vai unificar um pouco para que não fique muito artificial, vai balancear no caso, dar um equilíbrio. Eu posso mexer aqui também na luminância dos tons médios e na luminância das altas luzes. Eu vou aumentar um pouco para dar um pouco mais de ênfase à imagem. Concluído. Agora eu venho aqui para os efeitos. Nos efeitos eu posso dar um pouquinho mais de textura. A textura ela dá um pouco mais de detalhe às texturas da foto. Ela dá um pouco mais de destaque a alguns detalhes, mas é sempre bom não aumentar muito porque fica muito artificial. A claridade também dá um pouquinho de detalhe às luzes. O desembaçar é apenas para situações onde tenha névoa, fumaça, cores ofuscantes, uma luz muito forte. Ele geralmente dá um contraste maior na imagem, ó, mas não é necessário nessa imagem. A vinheta, geralmente não é bom adicionar vinheta para paisagens, a não ser que você queira deixar com um tom mais dramático. Você pode adicionar um pouco. Ponto médio é o ponto da vinheta, difusão também é a difusão da vinheta. Arredondamento, realces e granulados também são configurações da vinheta que geralmente não é necessário utilizar. O detalhe, se eu adicionar o detalhe, eu estaria adicionando em toda a foto. No caso, o tornar nítido. A máscara, ela vai fazer com que pegue apenas em algumas áreas de contraste. Eu posso também reduzir o ruído quando tem ruído na foto, mas nesse caso não tem, e reduzir o ruído das cores. Geralmente é bom deixar em 50%. Eu estou achando um pouco escuro, então eu irei deixar normal a exposição. Irei voltar aqui para a ótica. A ótica, ela não é necessária porque não tem uma lente, não tem muito o que corrigir numa lente de celular, então isso é mais utilizado para lentes de câmeras profissionais. A geometria é o aspecto da foto, então aqui não é necessário. E as pré-definições é quando você deseja salvar essas configurações, que por exemplo essas configurações que eu fiz aqui agora, e utilizar em outras fotos. Então não é necessário. Opa. Então não é necessário. Deixa só eu ver aqui o que mais eu posso ensinar para vocês.
Eu também posso utilizar esse conta-gota e adicionar uma área que eu quero que a foto use para, para ajustar a exposição. Você vê que a foto já está bem exposta, então ele não ajustou praticamente nada, mas ele ajusta de acordo com esse conta-gota também. É, eu irei falar um pouquinho mais sobre as curvas, já que para quem não assistiu a outra aula sobre macro, elas vão ser necessárias vocês aprenderem, vocês saberem um pouco. Então, vamos lá. A curva de cada cor, se eu usar apenas essa curva aqui, ele vai mexer em todas as cores e em toda a imagem. Então, aqui são os tons de sombra, são os pretos, as, as luzes médias, no caso sombras, e aqui as luzes, as altas luzes, que você vê que tem muita luz branco e luz no céu. Já a curva vermelha, ela altera as sombras, as médias luzes, no caso os pretos, as sombras e as altas luzes, os brancos. Apenas daquela cor. Ele adiciona, no caso, vermelho se eu aumentar para cima e adiciona azul se eu baixar para baixo. Ele adiciona na foto. Já a curva verde, ele adiciona magenta se eu baixar e adiciona verde se eu aumentar. A mesma coisa acontece no azul. O azul ele adiciona amarelo se eu baixar a, a configuração e adiciona azul se eu aumentar. Então, então nessa questão aqui de curvas é isso. Agora vamos exportar a foto com as configurações. As configurações, aqui está o antes e depois da foto. Como eu já citei, é sempre bom vocês dosarem um pouco essa questão da edição para que não fique muito artificial. Então vocês veem que eu dei destaque para a foto, deixei ela um pouco mais bonita, editada, mas eu não mexi muito para que não fique artificial demais. Dá para perceber que a foto ela mantém as mesmas cores de antes, apenas com um pouco mais de destaque. Principalmente quando é foto de natureza, que você quer manter as informações originais da foto, as cores, a iluminação. Geralmente foto de natureza a gente mexe mais a iluminação da foto, a atmosfera da foto, sem mexer nas cores em si. Apenas para algumas ocasiões bem específicas a gente ajusta também as cores da foto. Quando é foto de natureza, foto de paisagens e afins. Então agora vamos... antes de exportar, eu queria mostrar para vocês que, por exemplo, eu tenho aqui algumas informações. Eu posso criar a pré-definição aqui nesses três pontinhos. Ou seja, quando eu crio a pré-definição, ele vai usar as mesmas configurações, exatamente as mesmas configurações que eu utilizei nesta foto,
e irá salvar. Então eu posso utilizar as mesmas configurações em outras fotos, indo em pré-definições, depois que eu salvei essa pré-definição desta foto, as configurações. E também posso copiar as configurações desta foto, ou seja, quando eu clico em copiar, o mesmo acontece com criar pré-definição. Eu posso escolher aqui as ferramentas que eu quero, que eu utilizei e quero copiar para as outras. Eu posso desmarcar e marcar cada uma delas separadamente também. Então eu cliquei em copiar e automaticamente ele está copiando as configurações. E assim eu posso colar essas configurações em outras fotos e também posso criar uma pré-definição para utilizar sempre como se fosse um filtro nas fotos que eu desejar. Já adianto que nem toda pré-definição, nem toda configuração que você copia de uma foto para outra irá se ajustar, se adequar perfeitamente, porque cada foto é uma situação de cores, uma situação de luz, e cada uma delas, por mais que você tenha uma configuração parecida, você tem sempre que ajustar um pouco, porque cada foto é uma foto. Então você sempre ajusta um pouco dependendo da necessidade. Então agora a gente vai exportar a foto. A gente clica aqui nesse compartilhar e aqui você tem a opção de compartilhar, salvar no dispositivo, compartilhar através de um link, convidar pessoas para ver essa foto, compartilhar a edição. Então aqui eu vou salvar no dispositivo e ele vai exportar a minha foto. Pronto, a foto foi exportada, está salva no dispositivo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que ela tenha sido bem explicativa para vocês. E é isso aí. Até a próxima aula.